Abra sua Bíblia então, Mateus capítulo 5. Nós vamos continuar na nossa série No Monte com Jesus. Nós vamos falar hoje do verso 6. Que bom é podermos estudar a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, abrir a Bíblia Sagrada e refletirmos, aprendendo o que o Senhor tem feito por todos nós e o propósito da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor. O Marcelo já falou, mas eu quero reforçar o que o Marcelo acabou de dizer agora, instantes atrás. Se você está conosco pela primeira vez, segunda ou terceira, deixe o seu nome, o seu telefone, deixe também a cidade de onde você está participando deste culto. Eu tenho falado com pessoas e algumas pessoas de outras cidades, de outros estados e fora do Brasil têm dito: pastor, eu tenho acompanhado as lives, tenho participado dos estudos do GES, tenho participado dos cultos. Então deixe aí o seu nome, o seu telefone, onde você está, porque hoje a igreja não tem mais paredes, né? Nós estamos celebrando, hoje a igreja está aberta assim, ó, é uma igreja sem paredes, sem fronteiras, porque através da internet nós estamos chegando à sua casa. E o nosso desejo é compartilhar da palavra de Deus de uma maneira simples, né? Mas de uma maneira poderosa, para que a palavra ela produza na sua vida todos os propósitos do Senhor. Traga cura, traga restauração, traga esperança, te dê confiança, fortaleça a sua fé, te ajude a viver para o Senhor. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Verso 1 diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós já vimos 3 bem-aventuranças e hoje nós chegamos à 4ª bem-aventurança, e o texto diz para a gente: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós precisamos entender o que é que o Senhor Jesus está falando aqui, porque se nós não entendermos isto, como é que a gente vai poder viver dentro desses valores e deste padrão que o Senhor tem estabelecido para nós? Só para lembrar, nós já falamos para os irmãos que o Sermão do Monte é um contraste com a lei de Moisés, onde o Senhor diz para a gente de forma clara que ele não veio revogar a lei de Moisés, mas ele veio cumpri-la, e ele cumpriu cabalmente com a lei. Mas ele não só cumpriu, como ele também estendeu, ele ampliou, ele alargou. Ele nos faz entender que nós, como crentes em Jesus, como discípulos de Jesus, nós devemos viver neste novo padrão de comportamento, de coração e de atitudes. Por isso, o Sermão do Monte, ele vai elevar os valores da nossa vida, porque Jesus está estabelecendo um contraste do que ele está propondo agora para a igreja, para mim e para você. Quando ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você se irar contra o seu irmão sem causa, você já cometeu um homicídio. Ele está estabelecendo um novo padrão de comportamento, não apenas exterior, mas um comportamento de coração. Por isso o nosso coração, ele deve ter boa motivação. Por isso os nossos pensamentos devem ser pensamentos que agradam ao Senhor e que estejam alinhados à palavra do Senhor. E nosso estilo de vida deve ser totalmente voltado para agradar o nosso Deus e sermos cada dia mais parecidos com o nosso Salvador. Este é o
plano de Deus para mim e para você, este é o plano de Deus para a igreja. Mas é interessante que aqui Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, felizes os que têm fome e sede. Como é que alguém pode ser feliz tendo fome e sede de justiça? Nós sabemos o que é fome e o que é sede, né? Nós sabemos que quando ficamos um tempo sem comer, a gente tem fome. Mas não é uma fome. Se você almoça todo dia meio-dia e por uma razão ou outra, meio-dia você não pôde almoçar, você vai almoçar o seu estômago começa a pedir comida e você diz: estou com fome. É fome? Claro que é fome, mas não é aquela fome desesperada de quem ficou 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana sem comer por falta de alimento. Sede é a mesma coisa. Você fica um tempo sem beber, você sabe, a boca seca e você tem sede, então você precisa de água. Mas Jesus está falando para a gente aqui num outro patamar. É óbvio que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver o texto falando de fome e sede física, como nós conhecemos. Por exemplo, quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, se você observar que o texto diz assim, que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E no verso 2 está escrito: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então a fome aqui é a fome física, é a fome de alimento físico, né? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 12 também, nós vamos ver a mesma expressão aqui em Mateus 12. Dá uma olhadinha comigo. Mateus capítulo 12, verso 1, diz: por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e comer. Então Jesus teve fome em Mateus 4, os discípulos tiveram fome aqui em Mateus 12, né? É uma fome de alimento. Só que a Bíblia não só fala desta fome. Quando nós aprendemos acerca da multiplicação dos pães, por que Jesus multiplicou os pães? Porque havia uma multidão que havia estado com Jesus o dia todo, seguindo o Senhor o dia todo, e agora o dia já estava findando, e aquela multidão não havia comido nada durante todo o dia. Então o Senhor, compadecendo-se da multidão, vendo-a faminta, ele multiplicou pães e peixes para saciar a nossa fome. Mas nós não falamos apenas nesse sentido, a Bíblia não fala nesse sentido, porque a Bíblia também usa a questão da fome e sede para dar-nos uma compreensão espiritual. Quando nós lemos no livro dos Salmos, e eu li esses dias aqui com vocês o Salmo de número 42, olha o que está escrito no Salmo 42, é uma expressão de fome, de sede, mas não é por algo físico. O salmista no Salmo 42, ele diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, né? Assim como a corça tem sede, muita sede de água física, né? água H2O, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Aqui o salmista não está falando de uma sede por água H2O como conhecemos, água mineral, água torneral. Ele está falando de uma sede da alma. No Salmo 63, nós vemos a mesma expressão. O salmista também vai falar nesse sentido, e aqui é o rei Davi que está falando. O rei Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. E aí ele diz: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Davi está falando do que aqui? Davi está falando de uma sede. Ele compara a terra seca, desejando água, e ele está dizendo: a minha alma te quer como a terra árida deseja a água, a minha alma te quer, te deseja, precisa do Senhor. Por isso, meus irmãos, Jesus está colocando aqui nesta linguagem para a gente, em Mateus 5, nas bem-aventuranças, ele está colocando para a gente agora aqui: bem-aventurado aquele que tem fome e sede.
fome e sede física, mas fome e sede nessa linguagem espiritual. Deseja muito. Porque quem tem fome e já passou fome, sente dor até de fome. Quem tem fome de verdade não consegue nem dormir por causa da fome. Quem tem fome porque não consegue alimento de maneira nenhuma, entra em desespero. E é nesse sentido que o Senhor está dizendo aqui: feliz é aquele que tem fome e sede espiritual e que quer Deus, que precisa de Deus, que anseia por Deus a ponto de não dormir, a ponto de sentir dor, a ponto de entrar em desespero, porque ele sabe que ele precisa da presença do Senhor. Ele sabe que ele precisa do amor do Senhor, do perdão do Senhor, da graça do Senhor. Mas é interessante que ele usa a expressão aqui, bem-aventurados, felizes, macários, que é o termo grego, felizes os que têm fome e sede de justiça. E nós precisamos entender bem essa terminologia aqui, esse vocábulo aqui, justiça. Como é que a gente precisa ter fome e sede de justiça? O que é isso? O que é essa justiça que o Senhor está falando aqui? E eu preciso entender isso para eu poder sentir de fato fome e sede de justiça. É interessante que Jesus usa a palavra bem-aventurado, que significa feliz, e você já sabe disso, né? Felizes. Aliás, bem-aventurado é mais do que só feliz, é uma expressão assim de muita felicidade, né? Felicíssimo é muita felicidade. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. É interessante que isso vai na contramão do mundo que nós estamos vivendo, da época que nós estamos vivendo, do estilo de vida do homem moderno, do homem de hoje. Vai completamente na contramão. O homem de hoje, ele quer muito ser feliz. Aliás, todos nós queremos ser felizes. É a busca incansável da humanidade. Tudo o que nós fazemos é em nome da felicidade. Você já parou para pensar nisso? Nós trabalhamos para sermos felizes. Nós casamos para sermos felizes. Nós estudamos para alcançar posições para sermos felizes. Nós nos divertimos para sermos felizes. Nós viajamos para sermos felizes. Nós ajuntamos, conquistamos para sermos felizes. Tudo que a gente investe na vida da gente, todo o nosso esforço em todas as formas e meios, é para quê? Para que o nosso coração sinta-se feliz. O alvo da vida do ser humano é a felicidade. Nós queremos ser felizes. E não há pecado nisso. Só que o Senhor Jesus nos ensina aqui a forma de como é que nós seremos felizes. É interessante que no livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que o livro dele, Sermão do Monte, é um livro extraordinário. Eu tenho lido muito esse livro do Martyn Lloyd-Jones e também um outro comentário de John Stott. Eles abordam aqui a terminologia justiça e eles também abordam algumas questões sobre felicidade. E eu quero, de forma simples, compartilhar com você. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte, que na ansiedade, no desejo do ser humano buscar a felicidade, ele coloca a felicidade como prioridade e ele se esquece da justiça de Deus. E todas as vezes que a gente colocar felicidade como prioridade, nós nunca a alcançaremos. E ele está dizendo para a gente de uma forma clara e explícita que a felicidade, ela não deve ser o alvo final, ou seja, a felicidade ela é resultado de outra coisa, que é o que Jesus está ensinando para a gente. Nós seremos felizes se primeiro tivermos fome e sede de justiça. Então a felicidade será consequência, não a ação primária. E se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, então nós seremos felizes. A humanidade, o mundo não entendeu isso ainda. Infelizmente, nós crentes em Jesus e a igreja também, nós temos perdido essa essência, essa noção de que
a felicidade sempre será consequência de buscarmos primeiro o Senhor. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Olha, para que a gente possa entender fome e sede de justiça, eu quero compartilhar com você o sentido da palavra justiça. Há 3 aspectos da palavra no significado dela nas Escrituras. Então, nós trabalhamos aqui. Primeiro aspecto é a justiça para com Deus. Segundo, é a justiça moral. E terceiro, é a justiça social. Se nós entendermos isso, então, nosso coração, ele terá fome e sede dessa justiça. E aí, nós colheremos o que nós mais desejamos, que é a nossa felicidade. O que é a justiça para com Deus? Olha, na verdade, ela é muito simples, porque na justiça para com Deus, nós entendemos que é a nossa relação para com Ele. Todos nós sabemos que nós nascemos em pecado. Todos nós sabemos, porque o apóstolo Paulo nos relata em Romanos capítulo 3, que todos nós seres humanos estamos afastados, ou estamos afastados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Todos nós estamos longe do Senhor por causa do pecado. Mas em Cristo, Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus. O que significa isso? Que o Senhor imputou sobre nós a sua justiça. Quando Jesus foi à cruz, Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu as nossas dívidas. Ele tomou sobre si a nossa culpa. E ao morrer na cruz, Ele pagou o preço do que nós deveríamos pagar. Portanto, quando Jesus foi à cruz, Ele tornou-se o nosso substituto, a nossa propiciação, que é o termo usado para substituto. Eu e você pecamos, nós nascemos em pecado, somos pecadores e nós estamos debaixo de condenação e de sentença de morte. E não havia nada que podíamos fazer para nos livrar dessa morte e dessa condenação. Então o Senhor Jesus vai à cruz, toma o nosso lugar, assume a nossa culpa, Ele paga o nosso preço, Ele nos livra da morte, da sentença da morte, da culpa da morte e da condenação da morte. E quando agora nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus olha para a gente, não mais vendo-nos a nós mesmos culpados, mas todas as vezes que o Senhor olha para nós, Ele nos vê através do Senhor Jesus, do seu Filho, da propiciação, do Cordeiro de Deus, do substituto. Então Deus olha para mim e para você hoje, e Ele não nos vê mais como pecadores, mas Ele nos vê agora justificados pelo ato de Jesus na cruz. Nós fomos justificados, a justiça, nós somos justos. Por quê? Porque cremos em Jesus, cremos que Ele tomou o nosso lugar, levou os nossos pecados, pagou a nossa conta e nos livrou da condenação, da morte e do inferno. Louvado seja o Senhor. Não há nada que nós possamos fazer em nós para pagarmos essa conta. Não há absolutamente nada. Então, justiça para com Deus é quando nós entendemos que somos pecadores e que precisamos desesperadamente de Jesus, porque se não for Jesus, nós estamos condenados. Então Jesus diz: quando você tem fome e sede de Jesus, você vai ser feliz. Você será feliz, você será bem-aventurado, porque essa é a justiça para com Deus. Quando nós lemos a primeira carta de João, eu quero ler com você alguns textos simples, mas que nos abençoam. Olha a primeira carta de João, o texto diz assim, olha, capítulo 1, diz no verso 3, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora,
a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aqui fala de felicidade, fala de alegria completa. Mas que felicidade é essa? É a felicidade de termos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de estarmos andando em plena comunhão com Ele, de vivermos para Ele. É interessante, e nós precisamos entender isso também, que quando Jesus morre na cruz por nós, Ele assume o nosso lugar, Ele paga a nossa conta, Ele nos dá uma nova natureza. Nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, mas nós precisamos nos lembrar que a velha natureza ainda está presente na vida da gente. Por isso que nós precisamos de fome cada dia mais para buscarmos o Senhor. Porque mesmo tendo recebido uma nova natureza, mesmo agora perdoados, libertos do pecado, nós ainda temos a velha natureza em nós. E se não houver no nosso coração um apetite contínuo, uma fome contínua, a velha natureza, ela vai se manifestar. É a mesma coisa que na vida física. Você almoça hoje, está saciado, mas chega na hora do jantar, você está com fome de novo, você janta. Você almoça e janta hoje e diz assim, não quero ver comida mais, mas amanhã você vai almoçar e jantar de novo, e no dia seguinte de novo. Por quê? Porque a fome, ela não para. Você não pode almoçar hoje e falar, agora eu comi muito hoje, só daqui 15 dias. Espiritualmente é a mesma coisa, na relação com o Senhor é a mesma coisa. Você não ora hoje, você não lê a Bíblia hoje, você não serve ao Senhor hoje, e agora só 30 dias depois que eu vou ler a Bíblia. Porque se nós comermos a cada 15 dias, nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar raquíticos, nós vamos ficar fracos, nossa vida será débil. E espiritualmente é a mesma coisa. É isso que o texto está nos dizendo. A fome, ela tem que ser contínua. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar todos os dias, para que fisicamente eu esteja saudável e forte, e espiritualmente eu também viva uma vida saudável e forte, e possa resistir todo tipo de tentação, todo tipo de prova, todo tipo de insinuação, todo tipo de ataques. Eu preciso resistir, mas eu só resistirei se eu estiver me fortalecendo no Senhor e no seu poder. Como eu faço? Me alimentando todos os dias. Porque olha o que está escrito em 1 João, no capítulo 1 ainda, verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, mesmo reconciliados, mesmo purificados, nós ainda temos a velha natureza, que pode, no sentido de não poder de dever, mas pode pecar por acidente. E o capítulo 2 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui fala da justiça que Ele nos dá. Capítulo 3 de 1 João, ele vai falar para a gente também algo extraordinário, do verso 8 ao verso 10. Ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você está entendendo que você tem uma nova natureza em Cristo Jesus? E ter fome e sede de Deus fala exatamente disto. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele usa aqui 3 frases para exemplificar essa fome e sede. E o que é buscar a justiça de Deus? Primeiro ele diz, quem tem fome e sede da justiça de Deus, entende
que precisa ficar livre do pecado, desejar ardentemente ficar livre do pecado. E nós nos tornamos livres do pecado quando recebemos Jesus como Senhor do nosso coração, quando recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Ele quebra o jugo, Ele quebra a amarra e Ele nos liberta do pecado. Então, ao entregar a sua vida para Jesus, você está livre do pecado. Mas Dr. Martin Lloyd-Jones ainda diz assim, não é só ficar livre do pecado, mas é também ficar livre do domínio e do poder do pecado. É vencer as tentações. Você está livre do pecado, mas você precisa ficar livre também do poder, do domínio. Antes de entregarmos a vida para Jesus, conforme Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que este mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus disse isso e Paulo diz que este mundo jaz no maligno. E que o diabo, que é o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos homens para que eles não venham a entender a luz do Senhor, para que eles não venham a ser libertos pelo Senhor. Então este mundo, ele está cego. Os homens deste mundo estão cegos, eles não são capazes de ver, eles não são capazes de enxergar que em Cristo Jesus a graça libertadora, a graça transformadora, a graça restauradora, que em Jesus há perdão de pecados, em Jesus nós somos reconciliados com o Pai, nós somos aproximados do Pai e recebemos nova vida. Nós precisamos entender isto. O profeta Isaías diz lá no capítulo 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz que aquele que vive no pecado vive debaixo de escravidão. Portanto, nós sabemos o que é ser escravos, nós sabemos o que é andar na escuridão, nós sabemos o que é viver uma vida presa, amarrada, mas agora nós fomos livres. Mas o mundo ainda não entendeu que estar livre do domínio e do poder do pecado é ter fome e sede da justiça de Deus. É entender que é pecador e é entender que a libertação só vem através de Jesus Cristo. Não é através da religião, não é através de ações nobres, não é através da justiça humana, não é através das nossas obras. Não são essas coisas que nos libertam. O que nos liberta é vivermos com Jesus, para Jesus e por Jesus. O Dr. Martin Lloyd-Jones ainda diz, por fim, não só ser livre do pecado, não só ser livre do domínio e do poder do pecado. Agora vem a parte mais importante para a gente, que deve fazer com que o nosso coração realmente busque e que nós tenhamos fome. Ele diz, ficar livre do próprio desejo de pecar. Ter fome e sede da justiça é enxergar, é entender que apesar de você ser salvo, e apesar de você estar em Cristo e ser nova criatura, você ainda tem o desejo do pecado. Você ainda tem o desejo, você ainda tem pensamentos, você ainda tem ações que te levam a pecar, você ainda quer pecar. Porque o pecado ainda atrai, porque o pecado ainda seduz. Mas há uma libertação plena e total disso. Então, aquele que tem fome e sede da justiça de Deus, ele não só está livre do pecado, ele não só está livre do domínio e do poder do pecado, mas ele é liberto do desejo de pecar. E a partir de então, nós vamos viver com um único desejo: obedecer, honrar e agradar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todas as nossas ações, com todos os nossos pensamentos, com todos os nossos gestos, com toda a motivação que tem dentro de nós. Aí nós vamos dizer como o salmista, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Aí nós vamos dizer como o rei Davi diz, Senhor, Tu és o meu Deus, e eu anseio por Ti, assim como a terra árida quer água, o meu coração tem sede de Ti, tem fome do Senhor. Quem tem fome e sede de justiça, da justiça moral, da justiça de Deus, também tem fome da justiça social.
E a justiça social é quando a gente olha para o nosso próximo. Nós vivemos num mundo totalmente desigual. E o nosso coração, ele precisa estar sedento, não só pelo perdão de Deus, pela libertação, não só pela conduta e pelo caráter, mas nós também devemos ter sede para que o nosso próximo, os nossos irmãos, vivam em paz e vivam bem. Como é que a gente pode viver em paz e como é que a gente pode viver bem? Se nós tivermos sede e fome de Deus. Porque você entende que se todos nós formos livres do nosso pecado, do domínio do pecado e da vontade de pecar, o mundo vai mudar? As nações vão mudar? Por que nós estamos preocupados com uma possível terceira guerra mundial? Porque o coração do homem é que está corrompido. E as nações, elas são dirigidas por homens corrompidos. Se os homens que estiverem dirigindo as nações forem santificados, purificados, se os homens que estiverem à frente das nações tiverem o coração transformado, perdoado, liberto, se os homens que estiverem dirigindo as nações não forem mais orgulhosos, soberbos, egoístas, então nunca haverá uma guerra. Porque nós estaremos olhando para o próximo como a nós mesmos. E nós amaremos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E este é o padrão do Sermão do Monte. Este é o padrão da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Este é o padrão que o Senhor tem estabelecido para mim e para você. Amar a Deus, amarmos a nós mesmos e amarmos o nosso próximo. Quando nós olhamos para o Brasil hoje e vemos tanta desigualdade, eu disse há pouco tempo atrás aqui que eu fiquei assim, absurdado quando eu ouvi a estatística de que no Brasil, num país de 220 milhões de habitantes, 100 milhões da população brasileira não tem rede de esgoto. É absurdo. Como é que nós podemos viver felizes? Como é que nós podemos viver felizes numa nação onde ainda a corrupção prevalece? Onde o governo, a Câmara de Vereadores, de deputados, de senadores, a Suprema Corte, elas estão cheias de homens corruptos. Que justiça haverá? Como é que nós podemos ver justiça se o coração dos homens está encharcado de injustiça, de pecado? Quando vemos as notícias nesses dias, a gente se entristece. E é uma pergunta que a gente faz para a gente mesmo: até quando vai durar isso? Até quando alguns homens pensam que são deuses? Agem como se fossem deuses. Monocraticamente tomam decisões que prejudicam milhões de pessoas. E ainda se dizem defensores da lei, da democracia e da nação. Absurdo. Mas como é que isso muda? Com uma guerra? Não. Isso muda com a transformação do coração, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Por isso, nós sabemos que haverá em breve novos céus e nova terra. Por isso, em breve, o Senhor Jesus voltará e Ele estabelecerá aqui o seu reino. Por isso, nós reinaremos com Ele num governo perfeito, porque o próprio Senhor governará sobre todos. E aí sim não haverá injustiça, porque todos nós teremos o coração transformado. Fome e sede de justiça. É interessante que Mateus diz para a gente: olha, bem-aventurado o que tem fome e sede da justiça, da santidade, da libertação do pecado, porque justiça nesse sentido é justificado, justificação, justo.
eu e você fomos justificados pelo sangue de Jesus. A igreja foi lavada e ela se tornou justa diante de Jesus. Mas nós precisamos continuar tendo fome para continuarmos buscando o Senhor, para vivermos uma vida saudável. E então vem a recompensa. Porque Jesus está dizendo aos seus discípulos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque serão saciados. Pense você com muita fome e você chega diante de uma mesa na sua casa farta. Pense em que você está sedento e você chega diante de um barril de águas. Você será dessedentado, farto. Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que se vê como pecador, que anseia a justiça, ele será farto. É interessante que no Evangelho de Mateus, aqui no Sermão do Monte mesmo, há outras expressões que falam sobre justiça. E olha só, sempre apontando para vida com Deus. No capítulo 5 de Mateus, olha só o que diz o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Olha a palavra aqui, por causa da justiça. O que é essa justiça? É o nosso estilo de vida. Bem-aventurado é o crente, bem-aventurado é o discípulo, por causa da justiça, ou seja, por causa do seu estilo de vida. Bem-aventurado é o crente, é aquele que pratica a justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós estamos vivendo no estilo de vida de Deus, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos de Jesus, libertos da culpa, libertos do poder, libertos do desejo do pecado, quando amamos a Deus, quando servimos o próximo, nós estamos vivendo na justiça, e por causa dessa justiça nós seremos perseguidos, mas louvemos ao Senhor, porque nosso é o reino dos céus. Aleluia. Então a palavra justiça aqui precisa ser entendida. A palavra justiça aqui é bem-aventurado aquele que ama a Deus, que quer viver em santidade, que quer viver com o coração purificado. Bem-aventurado. Justiça aqui fala de ética, de moral, de ser justo, de ser santificado, de amar a Deus. Olha o que está escrito no verso de número 20, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Verso 20 do capítulo 5. De novo, aparece essa palavra. Jesus ensinando-nos a respeito da lei, ele diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Que justiça? É o estilo de vida. Se o estilo de vida de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, se a compaixão, se o amor, se a sabedoria, se a fé, se a bondade de vocês, se as palavras de vocês, se os gestos de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino. A justiça que é o nosso desejo de Deus, é o nosso desejo de agradá-lo, de honrá-lo, de obedecê-lo e de servi-lo. Mateus 6:1 diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Não é a nossa justiça. Eu quero tomar essa atitude porque está errada por mim mesmo. Não. A justiça é de Deus. E por fim, Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que é que a gente tem que buscar primeiro? O reino de Deus. Bem-aventurados significa felizes. Quando é que nós seremos felizes? Se nós buscarmos a justiça. Se você continuar buscando felicidade, você vai buscar em fontes erradas. Se você estiver só interessado em felicidade, você então quer descanso, conforto, lazer, prazer, você quer tudo e você nunca alcançará a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Então,
submeta-se ao senhorio de Jesus, entregue a sua vida para Jesus, renda-se a Jesus, enxergue-se como pecador e você então receberá perdão, você estará livre de culpa, o teu nome estará escrito no livro da vida, você terá paz no seu coração e será bem-aventurado, feliz, porque a justiça de Deus te faz feliz. Vamos orar? Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça por gentileza. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Olha, que amor é esse? A gente fica pensando nisso. Eu me conheço. Eu conheço os meus pensamentos. Eu conheço os meus desejos. Eu conheço as minhas ações. E eu olho para mim mesmo e eu digo: Senhor, que amor é esse? Eu não posso falar de você, eu só posso falar de mim mesmo. Eu só posso falar de mim mesmo, mas eu posso te dizer que o amor de Jesus, ele excede a tudo. O amor de Jesus é extraordinário, maravilhoso. E hoje de manhã, nesse tempo que nós estamos juntos, Jesus quer te abençoar. Jesus quer te libertar. Jesus quer te amar. Ele quer que você se sinta amado. Ele quer que você saiba que os seus pecados são perdoados. Ele quer que você saiba que a culpa que você carrega, Ele já carregou. E Ele quer que você hoje tenha vida plena, abundante. Que você obedeça, que você desfrute e que você em tudo agrade-o. E então você será bem-aventurado.